É isso, galera. Vamos fazer esse quarto e último vídeo aí dessa série do programa de mentoria. Dessa vez a gente vai falar sobre irrigação, como vocês viram no título. Para início de conversa, assim, irrigação é difícil você falar um melhor, né? Sempre que a gente está falando de uma água que é de baixo para cima, você sempre tem perdas. Mas às vezes é necessário você utilizar. Então, como tem pessoas que nunca montaram nada, né? E algumas que já montaram alguma coisa, a intenção é dividir um sisteminha bem simples. A gente está utilizando aqui o Centeno, para você que nunca fez, poder instalar aí na sua propriedade, beleza? A gente está aqui no espaço desse módulo que a gente chama de saracura. A Natália decidiu dar nome dos bichos que mais frequentam os espaços aqui. Tem um anta lá em cima que é o saracura. A gente acabou de dar uma ampliada nesse pedaço, o Lucas acabou de fechar aquele portão, aumentamos a cerca, tem umas galinhas ali. Então, por uma questão mesmo de ir organizando, né? Não dá para culpar as galinhas, é o que elas sabem fazer, é ciscar. A gente se antecipou e fez esse trabalho bacana aí. E depois aí tá na mão do Lucas ele finalizar, só botar uns portões que ficam aí. E, e é isso. Depois vocês vão conferir tudo com calma. Ó, primeiramente, vamos falar aqui dessa caixa d'água. Uma caixa d'água de 7.000 litros. Não necessariamente você precisa usar uma de 7.000. Você pode utilizar a caixa d'água que você tiver disponível. Nesse caso aqui, é com esse volume de água. E a princípio a intenção era jogar água lá para a produção shiitake. Antes o Lucas estava levando isso no braço, é um pouco distante. Colocou uma bomba, uma nálgia, uma bomba sapo, não sei como é que você chama, né? Essas bombas que ficam imersas dentro d'água, ela fica aqui dentro. Importante ela não ficar tocando, né, no solo, ela ficar a uma distância, né, porque ela vibra, para não ficar gerando impacto, não trepidar muito a estrutura, né, da caixa d'água. E é isso, essa água vem, né, de uma outra fonte, ela enche isso daqui, como eu disse para vocês, leva lá para a produção do cogumelo shiitake e a gente está aproveitando também para essa água vir molhar esse sistema que eu vou mostrar para vocês. Falando em termos de mangueira, bem simples, ó. Ela vem aqui, se você olhar de perto, a mangueira ela tem um diâmetro diferente. Então, ela vem como de 1 polegada para ter uma vazão maior e depois para dar uma pressão, porque ela tem que subir ainda um pedacinho bom, andar um pedacinho bom. O Lucas colocou uma redução para 3/4 e aí é simples, ó, braçadeira de um lado e outro, deixa bem apertadinho, garante que não está vazando e aí você segue, né, para o seu sistema, beleza? Vamos lá. Antes de explicar de fato como você vai instalar, como você vai fazer, quando eu falei para vocês que irrigação não existe a melhor, porque todas elas têm limitações, tá? Principalmente quando a gente faz trabalhos como esse, onde você cultiva a entrelinha, essa entrelinha sobe, e aí você, por exemplo, você quer molhar aquele canteiro ali, que é o canteiro de árvore, quando essa vegetação subir, você concorda que a mangueira, essa água, ela não vai conseguir chegar ali? Esse é um ponto. Aí você vai dizer, tá, Patrick, mas eu posso trabalhar com aspersor aqui. É uma alternativa. Em compensação, ele tende, né, por ele estar mais alto, a jogar muito mais água na atmosfera, então a perda acaba sendo maior. Tem aqueles microjets que você coloca diretamente, foi uma outra opção que eu trabalhei, ele joga água 50 centímetros para um lado, 50 centímetros para o outro, no nível do solo, e é uma opção interessante. Então não tem o melhor. Quando eu digo que não tem o melhor, o que é que você tem que levar em consideração? Você precisa levar em consideração que o solo ele tem que ganhar e desenvolver estrutura para ser capaz de manter essa água no sistema, entende? Então aqui, por exemplo, a irrigação, como eu levo, como eu enxergo, eu falo isso até para que você não seja xiita também, já fui assim, não tem que irrigar e etc. É você focar no básico, ou seja, cobrir bem o solo, como eu vou falando, fazendo os plantios bem densos, né, plantando em densidade, sobretudo escolhendo as espécies adequadas para aquela estação, porque aí você consegue reduzir esse uso da água, né, você consegue economizar um pouco mais de água. E uma outra dica simples, né, uma coisa que eu sigo, que você vai encontrar também nos livros da Primavera, que ela recomenda, que ao invés de você ficar irrigando de pouquinho em pouquinho, você faz uma irrigação mais forte, né, ou seja, lança mais água no sistema, porque aí você não vicia as plantas, elas não ficam só naqueles primeiros 5 centímetros. O porém de você irrigar diariamente é que as plantas ficam ali naqueles 5 centímetros de solo, a água fica aquela lâmina d'água na superfície e as raízes não aprofundam. Quando você faz uma irrigação um pouco mais extensa, um pouco mais prolongada, você não só prolonga o tempo de água que vai ser, né, disponibilizado para o sistema, como o período que essa água vai ficar no sistema, né? E consequentemente você vai ficar um intervalo maior sem irrigar. Então essa é uma estratégia interessante, eu venho utilizando isso. E essa área que vocês estão vendo aqui, por exemplo, essas plantas, né, que é uma adubação de inverno, uma cobertura de inverno que a gente está utilizando, elas foram todas semeadas, né, e cresceram com a irrigação. Foram 3 regas pontuais e as plantas
estão crescendo, certo? Então fica com isso em vistas, fica com isso em mente. O que você precisa confiar mesmo é nas plantas e nesses princípios, nesses fundamentos, para aí sim você ver o seu sistema desenvolver e não achar que você precisa molhar muito, usar muita água, porque a gente já sabe onde é que isso vai dar. Como eu costumo dizer, irrigação no seu sistema precisa ter data de validade, certo? E assim, galera, a mangueira Santeno é uma ótima opção para quem está começando e para quem vai começar. Primeiro, a instalação dela é muito simples e segundo, quase não demanda, quase não exige manutenção. Como ela é feita, se você chegar aqui de perto, ó, como ela é micro perfurada, aqui está até saindo, ó, vai ser difícil de ver, não sei se você vai conseguir enxergar, ela tem micro furos, ela é micro perfurada, acontece às vezes a necessidade de você colocar um filtro na sua saída de água para evitar que essas impurezas obstruam essa saída, né? Como eu disse, elas são micro perfuradas. E o mesmo vale para, por exemplo, se você for fazer com aqueles aspersores, tipo bailarina, né? Esses demandam ainda mais o uso de filtro. É uma instalação simples, não é difícil, basicamente é só desenrolar a mangueira, né, e fazer o procedimento. E aqui, uma coisa para poder comentar com vocês é que a Santeno ela é como a Steel. Não tem nenhuma das duas patrocinando não o canal. Elas já têm todo o seu equipamento, né? Ou seja, os caras vendem a mangueira, vendem os registros, vendem a união, as uniões, então eles já têm toda a estrutura, né, para o material deles. Aqui a gente utilizou um pouco diferente, ó. Quando a gente está falando de puxar as linhas principais, a mangueira ela vem depois dessa linha mãe aqui, ó. A água sempre está passando por aqui. Se você olhar para baixo, ó, ela está seguindo para baixo, ela está seguindo. E uma dica legal para você ter um controle sobre a vazão, né, da sua água, para você ter uma... Quando eu estou falando de vazão, eu estou falando para você conseguir molhar o máximo possível do terreno. Porque pensa uma coisa, gente, tem sempre falha, tá? Você vê que aqui as bordinhas, ó, elas sentem mais. Olha como as plantas estão um pouquinho mais secas aqui nessa bordinha. Então é muito natural isso acontecer. Às vezes tem uma parte do canteiro que molha mais, outra parte do canteiro que molha menos. Então por isso que eu falo para vocês que toda irrigação tem a sua limitação, tá? E aí é simples, a mangueira vem de lá, como eu falei para vocês, está saindo da fonte, ela entra nessa linha mãe, nessa linha principal, e aqui a gente colocou, como é um T, um pedaço dessa mesma mangueira de 3/4 e conectou com esse T daqui, tá? Bem simples, um pedaço de mangueira, esse registro, porque esse registro aqui a gente consegue controlar quantas mangueiras eu quero manter ativas, 3, 2, 4. Aqui a gente está trabalhando com uma boa pressão, quando a gente fala de molhar os canteiros de árvores com 3 mangueiras. Quando a gente está falando de molhar as entrelinhas, a gente está trabalhando com 4 a 5 mangueiras ligadas. Então, por isso que eu falo para você, é um tipo de coisa que você tem que desenvolver ali no dia a dia. E o que a gente fez de diferente aqui, como o sistema da Santeno, eu falei para vocês, ele já tem toda a rosca deles, todos os implementos para você fazer a instalação, a gente fez um improviso. Compramos esse T aqui numa loja de materiais aqui da cidade mesmo. E a sacada que a gente percebeu, que prende mais, o Lucas observou, era antes de amarrar esse fetilho aqui para prender, colocamos uma fita isolante, ó. Então a mangueira entra, você tem um registro, a mangueira entra. Depois que a mangueira entra, aqui pretinho, que você talvez não consiga ver, mas tem aqui, diferente a cor, fita isolante e depois da fita isolante, esse fitilho para poder dar uma pressão. O que foi que aconteceu quando a gente deixou o sistema todo fechado e mandou água lá para o shiitake? Esses sistemas aqui, eles soltaram, ó. Por quê? Porque diferente dos outros ali, venham ver, abaixa aí para poder ver de perto, a gente não colocou braçadeira lá em cima. Então naqueles que a gente não colocou a braçadeira, quando a gente fechou o sistema, quando você diz em fechar o sistema, significa manter mais pressão aqui nessa linha, ela não suportou, mas não saiu esses que estavam de braçadeira. Então é o tipo de coisa assim, que se você não quiser ter dor de cabeça com irrigação, é isso, deixa tudo bem apertadinho, deixa tudo bem presinho, deixa tudo bem enroscado. Às vezes você precisa usar um pouquinho de fogo para aquecer a mangueira, para ele entrar o máximo no T, entrar o máximo no registro. Então essas são dicas bem simples, tá? Agora o que eu quero mostrar para vocês é um final da linha da mangueira Santeno. Vocês vão observar, por exemplo, que ela é aberta. Tem muitas formas de fazer isso, mas o Lucas teve uma sacada de uma referência que ele viu e que para mim até então foi o melhor final de linha da Santeno. E vocês vão observar. E vai vendo, ó, isso aqui tudo está nascendo, ó, gente, com a irrigação, tá? E não é aquela irrigação que está todo dia,
toda hora, a todo momento não. Como eu disse para vocês, pontual, tá certo? Aqui, por exemplo, você dá uma olhadinha nos canteiros de árvores, eles estão vindo bonito, via irrigação. Mas não é que a gente está molhando todos os dias, né? São irrigações pontuais, mas perceba que o foco tem sido o quê? As plantas juntas, bastante matéria orgânica, as plantas da estação, tudo isso faz muita diferença. Aí sim você faz o uso da água e da irrigação de modo inteligente e tem uma data de validade para ela. O Lucas fez nesse final de linha, foi uma coisa bem legal, ó. Simples, ó galera. No final aqui, a mangueira, ela passa nessa madeira e vem por cima da madeira, encontra aqui, depois que encontra, ó, ele fez amarrar. Incrível, simples e muito eficiente. O que acontece às vezes na Santeno é que você coloca, como é que eles sugerem você fechar? É com a própria mangueira, você dobra a mangueira, corta um pedaço dela e enfia. O que é que acontece? Quando ela enche, ela trava aqui. Mas é isso às vezes para um jardim, para uma coisa, né? Funciona, mas quando você está falando de um sistema que você quer aproveitar o máximo da pressão, né? O peso de carga da água, esse final que não estiver bem fechado, ele vaza, ele estoura, ele não aguenta. O peso da água, a força é muito grande. E esse finalzinho aqui, gente, né? Que tecnologia simples, um pedaço de madeira envolvido, bem travado, com fitilho e funcionando bastante, tá? Então só de você ver isso daí, como eu estou falando, é pensar em saída certinho da caixa d'água que você vai instalar. Veja que as saídas não são difíceis, óbvio, você vai medir, né, o tamanho, o comprimento dos seus canteiros, vai cortar a mangueira, tudo direitinho e faz a instalação. O que é que a gente fez aqui? Só para você ter uma referência, essa pode ser uma pergunta. E Patrick, essa mangueira, ela entra de qual em qual distância? Do centro do canteiro de árvore, as mangueiras estão com uma média de 1,70 m. Quando eu falo de 1,70 m, quando ela joga água para cá, ela joga água para cá e joga água para cá e molha certinho o canteiro, tá? Isso é uma coisa importante. Normalmente, essas plantas de fundo aqui, ó, normalmente essas plantas de borda, elas tendem a sofrer um pouco mais, pegam um pouco menos de água. As plantas do centro, elas tendem a se favorecer um pouco mais, tá certo? Então qual é a dica que eu te dou? Coloca essas plantas mais exigentes no centro. Por quê? Porque aí a chance delas receberem água é muito maior. Não que a das bordas não irão se desenvolver, não vão pegar água, vão pegar água, mas eventualmente o vento, você precisa considerar essas variáveis, inclinação do terreno, pode fazer com que ele não molhe no ótimo. Vai molhar, mas às vezes não molha no ótimo. Então essa é uma outra dica também que pode facilitar, tá certo? Como eu disse para vocês, a distância média, né, de 1,70 m. E uma outra coisa que você pode utilizar também é assim, ó, uma regrinha básica que eu venho utilizando, fiz aqui também e funciona. Você tem o primeiro canteiro, caminho, certo? Nesse caminho você não vai botar a mangueira, você vai fazer o segundo canteiro, nesse caminho, mangueira. Então é como se fosse mangueira assim, mangueira não. Mangueira assim. É uma dica simples para quem está começando e você vai ver que às vezes, poxa, jogou água demais. Então significa que você tinha mais pressão, principalmente se você tem uma boa gravidade, que é o que a gente vai fazer, que a gente vai implementar, até para economizar um pouco mais de energia, não sobrecarregar tanto essa bomba. Então é o tipo de coisa que eu falo para vocês, observar, tá? Irrigação, quando você começa a mexer, essas coisas que a gente faz, essas reformas no sítio, é tudo brincadeira de adulto. Mas só que a gente tem que levar a sério porque tem uma responsabilidade. Todos nós temos uma responsabilidade com isso porque a gente está usando água, né? A gente está falando de vida. Mas no geral é o tipo de coisa que você também observa, aprimora, desenvolve, vai ganhando cada vez mais afinidade. Como eu disse para vocês, nenhuma dessas outras irrigações elas são muito bem elaboradas, mas o grande tchan, quando você fala de montar uma boa irrigação, não é à toa que existem engenheiros hidráulicos, eu já fiz um trabalho com um inclusive, e o aproveitamento da água, da queda, do peso, da pressão é realmente diferenciado, é isso, é você conter o máximo das vazões, é conseguir aproveitar essa pressão da água, é deixar tudo bem vedado, né? É não ter vazamentos, é ter um suspiro na saída logo ali da caixa d'água. Se essa linha mãe for feita de cano, né? Tudo está muito bem colado, tudo está muito bem preso, né? Ter cuidado com os bolsões se você for fazer com fogo. Fazendo um trabalho com engenheiro hidráulico eu vi isso, né? São esses detalhes que no final das contas fazem a diferença, tá certo? E para a gente poder fechar, óbvio, vou ligar a irrigação para vocês verem a mangueira funcionando, beleza? Primeira coisa que você vai perceber, ó,
Sempre a do final, ou seja, a que pega mais peso, ela é a primeira a encher. Essa daqui já encheu. Ela vai ganhar o máximo de pressão. Uma coisa às vezes você tem que ter atenção é quando você está falando de declive, ó, às vezes ela dobra, ela cai um pouco por causa do peso da água. É você ajustar. E note como essa daqui vem certinho aqui, ó. Olha como ela cai. Vocês não vão conseguir ver tanto em função da luz, né? A gente já está no final de tarde, está bem nublado, mas está caindo certinho. Se a Natália aproximar, ó, vai conseguir ver as plantinhas ali, ó, balançando. Ó como ela já ganhou mais pressão, onde a água está vindo. Vocês estão vendo? Molha ali perfeitamente o canteiro de árvore. E a última linha que tinha que ter, ela só tem esse porém que ela fica caindo esse final fora, mas essa parte dela aqui, ó, para poder molhar certinho o canteiro de árvore. Eu tenho deixado, principalmente agora nesse início, quando eu planto em terra nua, não choveu, coloco nessa hipótese, deixa ali uma média de 30 minutos naquele lugar. E aí você consegue garantir uma boa germinação. No segundo momento, 2, 3, 4 dias, a depender do sol, da intensidade do sol, mais uma rega dessa intensa. E agora, por exemplo, como eu falei para vocês, já tem 2 dias que eu fiz a última rega e não vou irrigar porque está ameaçando chover. E é rápido que a terra pinta. Olha como já está a cor. É rápido. Então 30 minutos, 25 minutos, a depender da vazão que você tem. Eu estou falando em termos de tempos gerais, tá, gente? Principalmente para quem está começando. Mas quando você calcula a vazão e tem uma média da quantidade de água que vai sair, você não vai só basear no tempo, né? Você vai ter essa variável vazão, quantidade de água que sai, e aí o tempo que você vai deixar. Simples assim. Falando em termos de tempo, para vocês terem uma referência, é isso. 25 minutos, molha bem, e aí eu vou descendo, vou molhando os outros módulos. Agora quem recebe mais água são esses. Se você observar, ó, a gente não tem 5 minutos de conversa, já olha como já está o centro. Outro ponto que eu compartilhei foi isso. Quando a intenção é molhar as entrelinhas, você vê que tem falha, ó. Aqui não está molhando, como está molhando essas do centro. Então eu deixo de 3 a 4 para poder privilegiar os canteiros de árvore. Quando a intenção é molhar as entrelinhas, aí são de 4 a 5 mangueiras. Então esse é o tipo de coisa que você vai observar. Porque se você fizer isso desse jeito, ah, Patrick, mas você poderia botar uma mangueira aqui no meio. Não era o nosso interesse. É melhor ir regulando, que eu consigo molhar de 2 a 3 entrelinhas por vez. Entendeu? E ainda mais que ali é uma queda. Então o final sempre tende a ser mais forte, né? As mangueiras finais, elas sempre tendem a ter uma pressão maior. Mas é isso. A gente está esperando chuva, muito provavelmente vocês estão vendo ali, nublado. Eu vou desligar, não vou deixar. Só uma curiosidade, se você não sabe, né? Para quem não sabe, nem todas as pessoas aqui que estão no canal, eu sei que já estão plantando, tem pessoas que têm afinidade. É que a água da chuva, ela é tão especial. Primeiro que ela vem na hora que ela tem que vir. E segundo, ela solubiliza tudo que tem na atmosfera de nutrientes. E quando a gente está falando do nitrogênio, esse macronutriente, digamos assim, maior, quando a gente fala, né, sobretudo os macros, mas falando de nitrogênio, mais de 70% da atmosfera é nitrogênio. Então quando chove, esse nitrogênio ele precipita, ele solubiliza. Por isso que quando a gente fala da água da chuva, ela ser fantástica, é porque ela já é uma água adubada, né? Ela é a água ideal. Então é isso, galera. Só uma dica final é, depois que você desligar, depois que você utilizar a irrigação, feche os registros, porque se você deixar aberto, fica ainda correndo água, e esses do final, sobretudo do fundo, continuam lançando água. Então lembra de fechar os registros, né, no fim. Se for uma estrutura maior, óbvio, você vai fazer um registro geral, né, porque aí para tudo e a água deixa de fluir por ali. Eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Quem tiver interesse de saber um pouco mais desse programa de mentoria, fala comigo, manda mensagem, eu falo pelo Instagram, enfim. E é isso. Não deixa de se inscrever, não deixa de comentar, não deixa de curtir. E a gente se vê no próximo. Muita paz.